dia, amada igreja, paz do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome santo do nosso Deus. Hoje, 27 de setembro, domingo, manhã gostosa, abençoada, e eu espero que você esteja muito bem. Amém? Estava fazendo as contas essa semana e já contamos aí 180 dias longe da igreja, ou seja, sem abrir as portas da igreja para um culto presencial. São 6 meses, já se passaram, e eu acho que, eu creio que você também tem o mesmo sentimento que eu tenho, de muita saudade da comunhão, de estarmos naquelas cadeiras azuis do nosso ministério, igreja bem organizada, bonita, bem preparada para receber os irmãos nos cultos, tanto de quarta quanto domingo. Eu creio que você também está com saudade, esteja com saudade desse momento. Então esteja orando, porque eu creio que esse dia está próximo, viu, querido? Para nós voltarmos, para nós retomarmos esses trabalhos agora. Estamos orando para que tudo correr bem, para que os números continuem abaixando aí e as coisas comecem a se entrar no eixo, as coisas começam a se reorganizar, para que na próxima ceia a gente possa estar na nossa igreja celebrando no domingo junto com a nossa família. Amém, amados? Nossa família e bebê. Estou morrendo de saudade de vocês, mas foi necessário, meu irmão. Houve a necessidade de se respeitar esse tempo. Milhares, centenas de milhares de pessoas morreram no mundo todo, e não foi diferente no nosso país. Pelo menos em respeito às vidas que partiram, às vidas que foram recolhidas por Deus, nós não poderíamos se rebelar ou então desobedecer. Então, seguindo a palavra do Senhor, seguindo a direção do Eterno, nós nos mantivemos firmes. Talvez nós sejamos aí um dos últimos redutos evangélicos na nossa cidade a voltar com os cultos agora em outubro. E eu agradeço muito a você, meu irmão, minha irmã, que foi fiel em esperar, que foi fiel em manter a sua fidelidade ministerial para com o nosso ministério, participando sempre dos cultos online, aos domingos e às quartas-feiras. E o meu coração transborda, porque aí nós vemos a base do ministério, nós vemos verdadeiramente a vida daqueles que amam a nossa igreja, e sendo colocada à prova, porque nós passamos e nós temos passado por provas nesses 6 meses. Eu sei que eu passei aqui na minha casa, você passou aí, nós passamos as dificuldades, as lutas ministeriais, mas nós sobrevivemos, estamos de pé e glorificando o nome do Senhor, porque Ele é excelso, Ele é grande, Ele é maravilhoso, e eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão. Que Deus te abençoe ricamente, você que é membro da IBP, você que está conosco nessa caminhada, e você tem acompanhado nós pastores, e você percebe que a nossa caminhada não foi fácil nesses quase 15 anos de ministério, mas o que sempre foi feito foi o respeito, o amor, a dedicação pela obra do Senhor e pela sua santa, bendita e gloriosa palavra. E também isso acaba respingando e refletindo também no respeito para com os irmãos. Então, em respeito à nossa comunidade, foi necessário a gente segurar nesses 6 meses. Estamos voltando, e o retorno será de uma forma pautada, cuidadosa, seguindo todos os protocolos e cuidados necessários, aqueles que realmente têm algum tipo de dificuldade, aqueles que têm algum tipo de comorbidade, ou seja, alguma doença pré-existente ou faz parte do grupo de risco. Eu sei que vai segurar ele mais um pouco, mas eu sei que os demais estarão ali para glorificar o nome do Senhor. Você que não vai poder estar conosco, eu te garanto que a palavra vai chegar para você também do mesmo jeito. Amém?
Deus abençoe as nossas crianças, muita saudade das nossas crianças, jovens, adolescentes, casais. Essa semana foi uma festa, né, no Facebook, nas lembranças de anos atrás, que nessa época nós estávamos ali celebrando um dos encontros de casais da IBP lá em Águas de Lindóia. Foi bênção, glória a Deus, foi maravilhoso. Estamos aí, né, esperando tudo isso passar, né? Até o encontro de casais esse ano foi cancelado em função de toda essa situação, rede hoteleira fechada, né? Mas nós cremos, né? Nós cremos que Deus vai preparar o momento para que nós venhamos a celebrar e ministrar e passar, né, 3 dias maravilhosos ali no 11º encontro de casais. Amém, amados? Esperamos em Deus e é nele que nós confiamos. Glória a Deus! Seja bem-vindo você, meu irmão, minha irmã, que está participando desse culto pela primeira vez. Eu espero que você goste, espero que você aproveite esse momento. É um momento que a igreja vai até a sua casa, é um momento que ela entra no seu lar, é um momento que Deus fala com você aí aonde você está. Então seja muito bem-vindo, meu querido, minha irmã, meu irmão, né, que está visitando a gente hoje pela primeira vez. Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Deus abençoe ao nosso corpo de obreiros. Vamos precisar aí de todo esse povo, de todo esse exército trabalhando novamente, né, nos ajudando, né, nos preparativos para a retomada e por aí vai, né? Então eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que se cuide, se preserve, para quando Deus permitir que a gente possa voltar, né, nós estejamos preparados, com saúde e sem correr risco de se contaminar e nem passar para ninguém, né? Então você sabe que esse negócio aí, ele transita através de pessoas que muitas vezes nem sabem que está com a doença, né? Então nós temos que tomar todos os cuidados, né, tomar, né, posse de todas as formas e meios e métodos para poder se preservar. Glória a Deus! Eu quero convidar você, meu irmão, meu irmão, nesta manhã, abrir aí no Salmo 8 comigo, para que nós possamos ler esse Salmo que fala, né, da grandeza, como Deus é glorificado nas suas obras. Eu leio sempre o Salmo 8. Salmo 8 é um salmo que sempre está nos meus lábios, né? Eu estou sempre falando dele, porque eu acho ele maravilhoso, porque ele fala grandes verdades a respeito daquele que é grande de verdade, né? Então vamos lá. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome, e toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenastes força da boca às crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Versículo 3. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos. Já parou para pensar num negócio desse? Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas, né, que o Senhor preparou. Aí o salmista faz uma pergunta: que é o homem mortal, para que então o Senhor, que fez coisas tão grandes, para que o Senhor lembre de um reles mortal, para que o Senhor se lembre dele, e o Filho do Homem, para que o Senhor os visite? Olha que maravilha! Pois pouco menor fizeste do que os anjos, né? E de glória e de honra o Senhor os coroou. Versículo 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas, bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas do mar. O Senhor, Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Aqui o salmista está falando da glória do homem através da glória de Deus. Quem é o homem? E mesmo assim o Senhor o abençoa, mesmo assim o Senhor, né, o enche de bens, o enche de sabedoria, de glória e majestade na terra. Olha que coisa linda. Amém, amado? Então você não é qualquer um. Você é uma pessoa que tem verdadeiramente algo de Deus em você. E Deus, ele usa isso. Amém, amados? Antes de orar, querido, eu quero convidar você
que é dizimista, que é ofertante na nossa igreja. Deus abençoe muito, muito, muito a você que nos ajudou no mês de setembro, né? Que foi bênção no nosso ministério, onde nós conseguimos honrar ali todos os nossos compromissos, com luta, pastor, com luta, né? Com pingadinha aqui, outro ali, um pouquinho aqui, gente, mas você não sabe como tem sido bênção no nosso ministério. Amém? Estamos na reta final do ano, agora vamos para outubro, novembro, dezembro, quer dizer, são 4 meses, são alguns meses aí que a gente precisa realmente, né, honrar compromissos, mas eu confio em Deus. E eu sei que esse mesmo Deus do qual eu confio, é o Deus que você confia, é o mesmo Deus que tem te abençoado, Ele te usa. Então, muito obrigado e Deus te abençoe. Está passando aí os dados bancários, você pode contribuir da maneira que você puder. Amém, amados? Mas seja um dizimista fiel, seja um ofertante na casa e para a obra do Senhor. Amém, amados? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, Pai amado, colocamos a nossa vida, o nosso ministério, a nossa casa, a nossa família, todos os membros do nosso ministério, Pai, porque já começamos a movimentar na direção da retomada dos cultos, Pai. Nós não temos ainda certeza absoluta, porque até o último momento nós vamos depender da Tua ordem e da Tua direção, mas algo já aquece o nosso coração, Pai amado. Então nós pedimos a Tua bênção e a Tua direção, em nome de Jesus. Abençoa esse culto, abençoa o louvor, Pai amado, que vai começar agora, meu Pai, logo em seguida a Tua santa, bendita e gloriosa palavra, fala ao coração do Teu povo e o Teu nome seja glorificado. Amém. Deus abençoe a tua vida, né? Daqui a pouquinho eu volto trazendo a palavra de Deus. Tchau. Olá família, paz do Senhor Jesus. Olá família BP, com muita alegria estamos aqui para estar louvando a Deus. Que todo mundo que está assistindo essa live possa sentir a presença de Deus. Que a gente possa dar o nosso melhor louvor, porque é tudo para Deus, tudo para engrandecer o nome de Deus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Vamos louvar. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso.
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui.
daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Glória a Deus. Vamos para a palavra desta manhã, né? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Mais ou menos aí um mês atrás, eu preguei sobre esse texto, né? A mensagem era: qual é o seu jaboque? E hoje, né, eu quero fazer uma outra pergunta em cima desse mesmo texto. Qual é a sua gota d'água? Você já ouviu esse termo quando a gente quer expressar já o nosso limite? Quando a gente quer expressar que a gente já está pela tampa já, e muitas vezes o copo já está cheio e uma gota d'água é o suficiente para transbordar. Então eu quero convidar você hoje no capítulo 32, verso 22. Amém? Presta muita atenção naquilo que Deus hoje tem para falar ao nosso coração. Amém, amados? Capítulo 32 de Gênesis, verso 22, está escrito: E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou e fez passar o ribeiro e fez passar toda a sua riqueza, tudo aquilo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até a alva subir, ou seja, até o amanhecer. E vendo este, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da sua coxa, lutando com Jacó. E disse ele: Deixe-me ir, porque já amanheceu. Porém Jacó respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse então o homem: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então ele disse: Não te chamarás mais Jacó. Daqui para frente, ou seja, o seu nome daqui para frente será Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dai-me, peço a saber então, e o seu nome, qual é? E disse aquele homem: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Saiu o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua perna. Por isso os filhos de Israel não comem nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Glória a Deus. Amém, amados? Eu quero pensar com você hoje sobre esse texto e a gente conseguir fazer uma ponte sobre o nosso texto, a nossa vida e a nossa história. Por isso é necessário que hoje, meu irmão, você preste muita atenção naquilo que o Senhor tem para falar ao meu e ao seu coração. Amém? Nós estamos falando aqui de um homem de nome Jacó, neto de Abraão, né? Um homem muito bem sucedido,
teve uma vida de sucesso. Tudo que Jacó intentou na sua vida, ele conseguiu. Tudo, né? Nasceu na cola do irmão. Quando a sua mãe, Rebeca, foi ter o Esaú, ele já veio segurando o calcanhar do seu irmão. Ou seja, eu quero junto, né? Conquistou a primogenitura, mesmo tendo sido, né, o segundo a nascer. Não foi o primeiro. Primogenitura, ela vem do primeiro, né, que nasceu, que foi Esaú. Mas ele negociou essa primogenitura com seu irmão e conseguiu. Ele enganou seu pai. Dá uma olhadinha na situação desse camarada. Ele enganou seu pai para receber a bênção patriarcal. Presta atenção, ele conseguiu duas coisas em pouco tempo, de suma importância espiritual. A primeira, ele conquistou, né? Ele conseguiu a primogenitura, que ele comprou por um prato de feijão ali, né? De lentilha com seu irmão. Conseguiu a primogenitura. E a outra, importância espiritual enorme, que é a bênção patriarcal. Bênção patriarcal. Eu lembro, no meu tempo, né, que a gente levantava de manhã, a primeira coisa que a gente fazia, chegar no nosso pai e nossa mãe e falar: bênção pai, bênção mãe, né? Isso, e quando eles respondiam: Deus te abençoe, isso é bênção patriarcal. Isso tem um peso enorme, né? Na Bíblia, a bênção, né, dos pais para com os filhos, né? E isso hoje parece que não existe mais. Pouca gente hoje pede a bênção, né, para os seus pais. Eu tenho 55 anos e eu peço bênção para minha mãe até hoje, porque eu sei o peso que isso tem para a minha vida. Amém, amados? Ou seja, e ele vai conseguindo. Ele conseguiu a primogenitura, ele consegue a bênção patriarcal. Ele, apesar de cair numa armadilha de espertalhões lá em Padã Arã, né, no clã de espertalhões, além da sua parentela lá, que era o seu tio Labão, né, ele conseguiu se sobressair e se tornar um homem poderoso, um homem muito rico, mesmo naquela situação. Então nós não estamos falando de qualquer um aqui, nós estamos falando de um cara que teve sucesso, de um cara que tudo que intentou na sua vida, ele conseguiu. E nós temos pregado aqui, nós temos ministrado aqui em algumas oportunidades, e eu tive a oportunidade já de falar já umas 2 vezes, já nos últimos cultos, né, sobre o momento que o homem ele para. Ele tem um momento que ele para na vida dele. O homem e a mulher tem um momento que ele dá um puxa freio de mão, né, e para. Para quê? Para fazer uma autoanálise do que é a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Jacó, apesar de rico, né, apesar de um homem bem sucedido, apesar de ter, né, filhos, para esse homem não falta nada, mas faltava uma coisa: faltava paz, né? A angústia tomou conta desse cidadão, que de tal forma que chega um momento que ele para fazer uma reflexão, fazer uma autoanálise da sua vida. Ele teve uma vida de muito trabalho, sim, isso é verdade, mas na vida de Jacó nós também percebemos que muitas coisas importantes que foram conquistadas, né, foram conquistadas através de jeitinho, né, através de trapaças, através de sutilezas, através de jogos de palavras na vida desse homem. A pessoa que é muito esperta, que é malandro, tem esse jogo de, né, é meio espertalhão, ele tem uma hora, até ele cansa um momento, né? Até chega um momento na vida dele que ele fala: puxa vida, o que eu consegui até hoje, né? Tem coisas que eu consegui de maneira ética e outras coisas de maneira não tão éticas. E isso parece que se torna um vício na pessoa. Ele não consegue fazer nada se não houver uma mentira, ele não consegue fazer nada se não houver uma trapaça, de querer ganhar, levar vantagem de alguma forma. Mas chega até na vida dessa pessoa, chega um momento que ela para fazer uma reflexão. E chegou um dia que Jacó, ele simplesmente disse: chega, não quero mais, basta, para mim chega. Eu não quero mais continuar vivendo assim. Existem pessoas que já passaram por isso um dia, né? E um dia bateram na mesa e falaram: chega, até aqui, né? Eu não quero mais
essa vida. Eu conheço pessoas que já tomaram a firme decisão de abandonar, por exemplo, o mundo das drogas. Ah, pastor, mas é quase impossível que a gente está laceado. Eu conheço pessoas que disseram, chega. Eu conheci pessoas que falam assim, tá vendo esse cigarro? Esse aqui é o último, estou jogando fora, nunca mais coloco o cigarro na boca, e já se passaram mais de 40 anos que essa pessoa não fuma. Pessoas que um dia deixaram um copo de cerveja em cima de um balcão e nunca mais tomou numa decisão naquele dia e nunca mais colocou um outro copo de bebida alcoólica na boca, né? Então chega um momento que a pessoa para. Pessoas chegam e abandona aquilo, o abandono da prostituição, chega, nunca mais. Da vida errada, da vida dupla, da vida mundana, a pessoa chega e fala, para, não quero mais. E diante de tal decisão, alguns, eles precisam de outra coisa para fazer, de outra coisa para movimentar sua mente, o seu coração, e é o caminho que muitos às vezes buscam, se enveredam, né? Na filosofia, em métodos de filosofia de vida. Outros vão fazer curso, outros vão buscar uma faculdade, um curso, outros buscam Deus na forma de uma igreja, na forma de uma religião, e por aí vai, né? É nesse caminho, é nesse momento que a pessoa fala chega, é nesse momento que ela fala até aqui, que muitos se convertem, né? a Cristo Jesus. Pessoas que se cansaram de dar murro em ponta de faca, né? E foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Isso vai acontecer na vida de Jacó, num lugar que nós já falamos aqui, chamado Vale ou Val de Jaboque. E é naquela noite, Jacó ele pega, né, toda a sua família, ele pega toda a sua riqueza acumulada nos 20 anos lá de Padã Arã, e passa esse ribeiro, e passa esse vale, ele passa para o outro lado. E Jacó então ele volta agora, e está agora no momento só ele, um momento sozinho. O momento em que ele vai pensar, é o momento que ele quer ficar sozinho, o momento que ele não quer ninguém perto, o momento que ele não quer mulher conversando, ele não quer ver criança chorando, ele não quer ver as ovelhas balindo, né? Berrando, ele não quer ver pessoas conversando perto dele, é o momento que ele quer ficar só. O Jacó moderno, né, se fosse nos dias de hoje, seria o momento que ele não queria ouvir tocar telefone, o momento que ele não queria saber de televisão, né, um momento que ele não queria barulho de carro por perto. Esse é Jacó. Jacó ele chega no momento que ele não quer nada disso. Nada. Nome disso, pastor, solitude. É o momento que ele quer ficar só. E solitude não confunda com solidão. Amém, amados? Solitude é diferente de solidão. Solidão é quando você se sente só. E solitude é quando você quer ficar só. Já aconteceu isso com você? Comigo já algumas vezes, né? Seus momentos de solitude, onde você quer ficar sozinho, só com você, com seus pensamentos, né? Só você, você com você mesmo. Esse momento, ele é crucial muitas vezes na nossa vida, você sabia? Para quê, pastor? Para que nós venhamos a encarar a nós mesmos. Porque a gente gosta muito de encarar o próximo. Saber como que é o próximo, como ele se comporta. Ver a reação do próximo, mas muitas vezes a gente tem medo. Ou a gente não tem tempo, ou a gente não tem o momento de encararmos a nós mesmos. Encarar a minha vida sem interferência do outro. Encarar as minhas lutas sem a influência do outro. Momento em que eu preciso me entender. Você já passou por isso, meu irmão? Muitas vezes nós ficamos muito preocupados ali em querer entender, né, o outro, em harmonizar o ambiente, a casa, a família. A gente fica preocupado, harmonizar o casamento, e não nos preocupamos em querer nos entender a nós mesmos. Jacó, de alguma forma, ele estava angustiado. Jacó não estava angustiado com Esaú.
Não era isso. Nem com Labão, que veio ao seu encalço, né? E muito menos com aquilo que o futuro, né, lhe reservava lá em Canaã, de volta. Jacó estava preocupado consigo mesmo agora. Quem sou eu? O que eu fiz da minha vida? Como está a minha vida? Como será a minha vida? Ele pergunta para ele mesmo. Ei, homem, você mesmo, que se acaba de trabalhar, né? Para dar o melhor para sua família. Eu sei que você trabalha bastante, mas não se esqueça, meu querido, que você também deve olhar um pouquinho para você também, se preocupar um pouquinho com você, conversar às vezes com você. Mulher, você que tem uma vida voltada única e exclusivamente para a sua família. Amém, amados? É louvável a sua atitude, é louvável, né, o seu comportamento, mas lembre-se que por detrás de uma mãe, por detrás de uma esposa, também existe uma mulher de carne e osso e tem sentimento. Às vezes ela precisa parar, às vezes ela precisa pensar, às vezes ela precisa se cuidar. E Jacó está precisando de algo diferente. Ele passa todo mundo e volta. Ele precisa se entender. Ele está precisando de respostas urgentes, né, para continuar a sua vida. Porém, de uma maneira diferente. Ele está cansado da vida que ele levou até agora. Talvez você homem, você mulher, você jovem, né, está cansado de patinar sem sair do lugar. A vida parece que não anda, as coisas parecem que não acontecem. Você está buscando respostas para recomeçar, porém agora começar a ser mais assertivo. Então preste atenção o que aconteceu com Jacó. Preste atenção ali no Val de Jaboque. O que aconteceu com esse homem? A Bíblia diz que Jacó passou todo mundo, voltou para o Val de Jaboque. E quando ele volta, ele encontra um homem e luta com esse homem. Olha que interessante. Mas Jacó lutou com quem? Aí a gente entra numa colisão de pensamentos e interpretações bíblicas. Jacó lutou com quem, pastor? Os biblistas dizem que ele lutou com Deus. Os judeus dizem que Jacó lutou com um anjo, né? E há uma corrente mais existencialista do judaísmo que diz, e é interessante o que essa corrente diz, né? Que defende a tese que Jacó lutou com ele mesmo. Amém, amados? Mas independente de quem é a figura que lutou com Jacó, uma coisa nós sabemos: houve uma luta. Tanto é que Jacó carregou uma dor na sua coxa, não sei se rompeu o nervo da coxa, um tendão, né? O que aconteceu? Mas houve uma luta. E essa luta colocou Jacó diante de uma realidade de quem ele realmente era. É importante nós vermos essa situação através do desejo de Jacó em saber quem realmente ele era. Como nos templos gregos, né, socráticos já estabelecia a máxima, né, conhece-te a ti mesmo. Isso é uma necessidade do ser humano, de se conhecer, né? É uma necessidade do ser humano na terra do autoconhecimento, para que nós não venhamos a viver debaixo de uma fantasia. E é duro você viver debaixo de uma fantasia, porque a fantasia ela não é real. É como aqueles corredores, como eu preguei lá em Hebreus, né? Aquela vez. Antes ali, né? Da corrida da São Silvestre, eles se vestem com aquela fantasia para se aparecer, para mostrar alguém. Então um se veste de Mulher Maravilha, o outro se veste de Super-Homem, Homem-Aranha, mas não são corredores. As fantasias vão ficar ao longo do caminho porque eles não são corredores. Então, quer dizer, eles estão representando algo que eles também não são. Então é necessário, meu irmão, minha irmã, é necessário, antes de querermos conhecer o próximo, antes da gente querer conhecer o próximo, nós conhecermos a nós mesmos. É você se colocar diante do espelho, com sinceridade,
com honestidade e perguntar para aquele que está refletindo no espelho, apontar para ele e dizer: quem é você? De fato, sem máscaras, sem fantasia, quem é você de fato? Será que você é aquela pessoa que se relacionou hoje com as pessoas, que conversou, que tirou, né, suspiros, admiração das pessoas, elogio? Você é aquela pessoa mesmo? Você é aquela pessoa que você disse ser hoje, naquela reunião? Você é realmente aquela pessoa, né? Então, é você se colocar diante do espelho com sinceridade e perguntar para aquele que reflete no espelho: quem é você? Esse texto ele é lindo porque nos mostra, e você vê como que a Bíblia trata de cada assunto, meu irmão, de cada questionamento, de cada inquietação que transita no coração do homem. E olha que texto lindo para tratar exatamente do autoconhecimento, né? E esse texto ele nos mostra que o homem foi buscar resposta, para suas inquietações, e o que aconteceu? Quando ele vai buscar essa verdade, ele acaba encontrando Deus. O dia, meu irmão, que a gente se coloca de fato na presença, para tentar nos entender, para saber quem verdadeiramente nós somos. A gente sai procurando a gente sai procurando quem verdadeiramente é, qual é a nossa essência, a gente acaba encontrando Deus. Né? Isso é maravilhoso, isso é legal porque nós descobrimos que no momento em que você começa a existir dentro de você um desejo, uma vontade, a honestidade, né? A transparência de querer entender verdadeiramente quem de fato é você, você acaba encontrando Deus. Nós vamos encontrar Deus. Deus, ele não te encontra num jardim de fantasias, de mentiras, de representação, falsidade. Não. Aonde isso floresce, Deus, você não encontra Deus. Mas quando nos despimos de todo o nosso ego, de todo o nosso orgulho, de toda a nossa vaidade, e nós olhamos para o espelho e perguntamos: quem é você, meu irmão? E a gente começa a descobrir quem de fato nós somos, nós acabamos encontrando Deus nesse vale. Amém? E Jacó chega num ponto da sua vida que ele diz: eu não quero mais ser então isso, eu não quero mais ser desse jeito, né? E todos nós, meu irmão, temos um pouco de Jacó e motivos às vezes de sobra para dizer: eu não quero mais ser desse jeito, eu não quero mais continuar assim. Todos nós temos um pouquinho de Jacó dentro de nós. Todos nós, de alguma forma, nos vemos como Jacó se viu naquela noite. Até nas conquistas que nós obtivemos na nossa vida, muitas vezes de forma ética e de outras vezes de forma não tão ética. Nós temos um pouquinho de Jacó. E aqui nós vemos um homem que está tentando desfazer, talvez desconstruir um histórico que a sua conduta construiu. Jacó, você vê, Jacó, antes dele ir para Padã Arã, 20 anos antes, Jacó ele precisou mentir para o seu pai dizendo que ele era Esaú. Né? Teve que colocar a roupa do Esaú, o cheiro do Esaú, colocar, né? Levar ali uma carne assada para o seu pai, dizendo: eu que matei, sendo que na verdade não era. Né? Ele teve que mentir, ele mentiu, ele precisou mentir para o seu pai para ser abençoado. Jacó precisou fugir. Quando seu irmão soube, né? Seu irmão falou: eu vou te matar. Então ele foge. Vai prestando atenção, ele mentiu para ser abençoado, ele foge para não ser morto. Quando ele chega em Betel, ele negocia, ele tenta negociar com Deus. Olha, se o Senhor me der tudo que eu preciso, quando eu voltar eu te dou o dízimo. Ou seja, ele promete dar os dízimos somente se Deus lhe abençoar. Ele está negociando. Jacó ele sai fugido, depois de 20 anos ele sai fugido da casa do seu sogro, com os bens que ele achava que ele tinha direito, com as suas mulheres, com seus filhos, com seu gado. Jacó é perseguido pelo seu sogro, por um bando que vem atrás dele para tirar satisfação, e quase o mata a caminho de Canaã. Jacó ele recebe a notícia que seu irmão
né? Por conta do que aconteceu há 20 anos, quando esse irmão tinha prometido matar ele. Agora esse irmão vem ao encontro dele com 400 homens, uma jura de morte ainda que está na cabeça, ecoa nos ouvidos de Jacó. Agora eu pergunto, essa gama de eventos que Jacó conquistou, foi de graça? Não. Então esse cara não era santo. Esse monte de coisa que ele fez, caiu no colo dele, ele nunca teve culpa, não, ele foi uma vítima, né? Não. Ele é vítima da sociedade? Não. É vítima do sistema? Não. Ele conquistou isso aqui, tá? Fazendo essas mazelas, praticando isso aqui. Então, não é de graça que isso veio acontecer na vida dele. Então, a história de Jacó construiu foi pautada muitas vezes em esperteza e malandragem. Agora, Jacó não quer mais isso. Todo malandro chega um momento que até ele cansa de ser malandro, meu irmão. Jacó agora ele não quer mais ser assim. Jacó ele precisa, se confrontar, estabelecer um novo rumo, reconstruir a sua vida, uma nova história para o futuro, para as coisas serem um pouquinho menos pesadas para ele, né? Então ele vai conseguir isso, porém somente depois de ter um encontro especial no Val de Jaboque. Amados, nós vivemos hoje numa sociedade que tem urgência de se redescobrir e tirar as máscaras. Nós vivemos numa sociedade, não é essa máscara da pandemia, não. É uma máscara que a gente já carrega muito antes da pandemia. Mostrando, vivendo, sendo alguém que verdadeiramente não somos nós. Nós passamos a vida toda tentando provar nossa capacidade, lutando, nossa competência, nossos valores, tentando provar para alguém, passando a vida toda tentando reverter a pecha, de que não seríamos nada na vida. Você não vai ser nada na vida. Tentando provar que apesar de ter o mesmo DNA dos nossos pais, do nosso pai, os nossos conteúdos são mais nobres. Tentando provar, lembra do professor lá do ginásio, que um dia disse para você que você não ia conseguir nada na vida, você não ia ser nada na vida, e aquilo foi uma grande falácia dele, porque você conseguiu algo. Então a nossa vida foi uma vida tentando provar, tentando se justificar, tentando se defender, Então a gente passa a vida tentando provar algo. Mas chega um momento em que a gente descobre que tudo isso é besteira, ter que provar, ter que convencer, tendo que justificar, Chega um momento na nossa vida que tudo isso a gente chega à conclusão que é uma grande besteira. E o nosso maior inimigo sempre foi o nosso próprio eu. Por que eu hoje estou falando, estou tratando desse assunto? É porque nessa pandemia nós tivemos tempo para tirar as máscaras, meu irmão. E não é tirar as máscaras, da pandemia, para evitar o vírus. É tirar as máscaras que a gente já carregava há muito tempo, a fantasia. E nos ver diante desse espelho e perguntar: quem de fato eu sou? Talvez seja o momento de você entrar no seu vale do Jaboque e ficar na sua solitude. Buscar saber quem é você. Pedir ajuda a Deus. Jacó aqui no vale de Jaboque, ele lutou com Deus. Deus vai mudar o nome então de Jacó para Israel. Ou seja, você hoje, depois que você tiver esse encontro verdadeiramente com Deus, Deus muda o seu nome. Ou seja, de Jacó Deus muda para Israel, que significa o príncipe, Um príncipe de Deus, que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Deus estava querendo dizer para Jacó: sua vida toda foi de luta, Jacó. Amém? Sua vida toda você foi um cara que brigou, que teve que provar, que teve que lutar, que teve que justificar, que teve que sobressair. Alguém que não deu trégua, Um valente, um guerreiro. Esse foi você, Jacó.
Mas chega uma hora na nossa vida que Deus nos chama para Ele falar conosco, para Ele lutar conosco, mas lutar contra o nosso velho homem, contra o nosso velho eu, lutar contra os nossos próprios Jacó que habita em nós. Para quê, pastor? Para que a gente venha se tornar um Israel de Deus. Em outras palavras, chega de viver uma farsa para cumprir ideais de terceiros. Chega de viver usando uma fantasia para provar para terceiros que você é bom. Eu não vou mais viver uma farsa para ter que ficar provando o meu valor e a minha capacidade. Eu vi uma frase muito interessante esses tempos atrás, que é uma pura verdade. Estava escrito: eu só vou ser feliz quando largar de ser besta, tentando agradar os outros. E é exatamente isso, meu irmão. Você somente vai ser feliz quando verdadeiramente você se entender, você compreender quem verdadeiramente é você. Amém, amados? Tem uma hora que nós temos que viver sem o peso da necessidade de dar certo. Amém? Mas sobre a perspectiva de ser íntegro, de ser honesto com Deus, comigo e também com os outros. Ou seja, tem uma hora que nós temos que viver sem o peso, sem aquela carga. Eu tenho que dar certo, eu tenho que provar. Não, meu irmão, relaxa, abaixa, é menos. Busca entender quem vê. Você vai descobrir que você não é tão forte assim, que você não é tão poderoso assim. Você vai descobrir que você não tem tantos méritos assim, que você tem os seus vacilos e que você realmente precisa construir algo mais honesto daqui para frente, mais puro daqui para frente, mais claro. Isso, meu irmão, acaba tirando um peso enorme das nossas costas. Eu tenho sim que me valorizar, não por aquilo que eu conquistei, mas pelo valor da integridade que eu carrego dentro de mim. Isso é importante. E olha o que Deus vai fazer aqui com Jacó. Presta atenção. Primeira coisa que Ele vai fazer: mudar o seu nome. Pergunta, e eu pergunto hoje para você: qual é o seu nome? E o que ele significa? Quando o seu nome ele ecoa, né? Na sociedade, na igreja, em casa, na família, o que é a primeira coisa que as pessoas pensam a seu respeito? O nome muitas vezes revela quem na verdade eu sou. O nome Jacó, ele a princípio, na sua tradução literal, ele significa aquele que agarra, porque ele nasceu agarrado aos pés do seu irmão Esaú. Mas esse significado não tem uma boa conotação no sentido também literário. Por quê, pastor? Porque ele também diz aquele que agarra em outro sentido, aquele que é esperto, aquele que não dá ponto sem nó, aquele que pode se aproveitar, aquele que pode talvez te enrolar. Quando o assunto era o nome de Jacó, as pessoas diziam: olha, fica esperto com esse cara. Já pensou você carregar algo assim na sua vida? E eu, como disse, todos nós temos um pouquinho disso na nossa vida, de um Jacó metafórico aqui dentro da gente. Todos nós já fizemos alguma coisa de que não são dignas de aplausos do céu. Todos nós temos um pouquinho de Jacó. Mas chega um momento na nossa vida, e eu insisto nisso aqui, né? Dessa vida talvez escorregadia, de malandragem, sagaz, que cansa esse homem aqui. E muitas vezes cansa a gente também. Quando nós somos confrontados diante do espelho e Deus pergunta para nós: qual é o seu nome? Né? E você tem que dizer, dá até um nó na garganta: Jacó. Qual é o teu nome? José. O Senhor pergunta: qual é o teu nome? Tem que dizer mesmo: Djalma. Djalma. Qual é o teu nome? Rosana. Qual é o teu nome? Maria, Pedro, Antônio, Joaquim, Andréia, Cida. Qual é o teu nome? Então, meu irmão,
A gente, quando tem que dizer o nosso nome, muitas vezes a gente não está satisfeito, porque aquilo significa aquilo que a gente tem vivido. Então está na hora de sermos mais honestos para conosco mesmo. Está na hora, chega um momento então na nossa vida que a gente fala, chega, para. Chega um momento da gente dar um basta. Está na hora de parar de representar. Está na hora que achar que nós somos o orgulho de Jeová, quando muitas das vezes a gente tem sido uma vergonha. Deus, para falar comigo e com você, Ele chega e tira a nossa máscara e fala olhando no olho. Você tem coragem de encarar Deus e falar olhando no olho com o teu amigo, com o teu irmão, com a tua família, talvez você usa a máscara. Deus, ela arranca, porque ela quer falar comigo e com você, olho no olho. Muitas vezes essa falta de honestidade nos leva a ser uma vergonha de Jeová e não um orgulho. Qual é o teu nome? Jacó. Assim que o próprio Jacó se via. Mas olha pela ótica de Deus. Deus, ele diz, eu não te vejo como Jacó. Aquele que é esperto, aquele que é malandro, aquele que agarra, né? Eu te vejo como Israel de Deus. E o que é Israel de Deus, Senhor? O Israel, ele significa o príncipe de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Meus amados, a importância da nossa honestidade para com Deus e para conosco mesmo nos presenteia com o alento de Deus, né? Para as nossas vidas. Quando a gente abre o nosso coração, quando a gente rasga a nossa alma, parece que a gente fica mais leve, parece que tirou o peso. Parece que a gente olha para o espelho e a gente vomita tudo ali, a gente joga tudo ali. E Deus se agrada desse momento que a gente está sendo honesto, a gente está falando sem máscaras, né? Você não precisa ter todos os predicados do mundo para Deus te ver como alguém de valor. Não, não precisa. Mulher, você não precisa ter o corpo mais lindo, o rosto mais perfeito, né? Para se sentir valorizada. Deus não te vê assim. Amém? Ele te vê como um Israel de Deus, do jeito que você é. Amém, amados? Porque o tempo vai passar, o rosto vai mudar, o corpo vai mudar, mas você continua com Deus. Independente que o resto mude, Deus não muda. A sua integridade, sua vida com Deus, ela também não pode mudar. Jovens, não é porque algumas coisas na sua vida não aconteceram do jeito que você pretendia, do jeito que você queria, que Deus não te vê como uma pessoa de valor. Jovem, você é um Israel de Deus. Amém? As pessoas se esforçam a vida toda para manter a aparência de um Jacó. Mas Deus já os via como um Israel dele. Amém? Deus abençoa Jacó naquele momento, naquele vale. Ou seja, por que Jacó lutou com Deus e com os homens e prevaleceu? Não é porque ele venceu o anjo ou Deus numa luta corporal, mas é porque ele conquistou aquilo que era de maior valor, que era a bênção do Senhor. Era um novo nome, era uma nova história que estava sendo escrita. Isso é fantástico. Jacó foi humilde em assumir que ele era Jacó. E Deus o transformou num príncipe de Deus. Jacó agora, quando ele entra no Jaboque, ele entra com uma mancha chamada Jacó. E ele sai do Jaboque na madrugada, o sol já vai saindo, com uma marca, que é Israel, mancando da sua coxa e com um novo nome. Mas ele vem sorrindo, porque a vida dele agora passava a ser diferente. Tinha uma nova estrada a ser percorrida. Mesmo mancando com seus próprios defeitos e pecados, porém uma nova perspectiva lhe aguardava. Amém, amado? Uma nova perspectiva na cabeça erguida, um novo nome, porque foi Deus quem nos deu. Tem um nome que você constrói a sua história e tem um nome que Deus muda a sua história. E o que aconteceu com Jacó é porque um dia ele resolveu, o copo encheu, né? Transbordou. Qual foi a última gota d'água de Jacó? Qual foi a última gota d'água? Qual é a sua última gota d'água?
qual é a sua gota d'água, meu irmão. Tem uma hora que tem que parar, recomeçar, retrabalhar, rasgar o coração, falar com Deus, se ver diante do espelho e ser honesto acima de tudo. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã, crendo que Deus, eu sei que a maior luta que o ser humano enfrenta é contra ele mesmo, é contra as suas lutas internas, né? Contra as suas lutas pessoais. Eu sei que contra as lutas externas, contra os problemas financeiros, casamento, filhos, trabalho, tudo isso o homem dá um jeito, mas muitas vezes ele encontra a maior barreira quando ele precisa tratar de si mesmo. Amém, amados? E foi o que Jacó fez. Naquele dia ele passou todo mundo. Ele voltou, ele rasgou seu coração, porque ele precisava, né? Ele precisava mudar a sua vida. Deus mudou não só a vida, mas Deus mudou o nome dele. Amém, amados? Então que você possa receber essa palavra com humildade, né? Mas com garra, tomando para você, rasgando o teu coração, falando: Senhor, o meu nome é fulano de tal. Esse cara até hoje fez isso. Fala tudo para Deus. Coloca tudo diante do Senhor. Se deu certo a sua vida, se não deu, coloca diante do Senhor. E veja o que Deus vai fazer com você. Amém, amados? Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, Tua palavra foi pregada, Teu nome glorificado. E eu creio nessa palavra que o Senhor me deu, Pai amado. Eu creio que o Senhor está tocando, transformando, mexendo, Senhor Deus querido, em vidas. Hoje, nessa manhã, Pai amado. Senhor Deus querido, qual é a gota d'água, Pai, que está transbordando o copo na vida desse irmão? Em que momento ele chegou? Qual é o momento limite, Pai amado, que ele está, Pai amado? Que ele precisa verdadeiramente de um socorro do Senhor. Entra, Pai amado, visita esse teu filho. Talvez o jaboque dele seja o quarto, talvez o jaboque dele seja na cozinha, talvez o jaboque dele, meu Pai, seja dirigindo um carro, mas fala com ele, Pai, para mudar essa história, para tirar o peso, a carga que talvez ele venha carregando já há muito tempo. Assim eu oro e entrego a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor o abençoe, o Senhor o guarde e o Senhor, Pai amado, o visite em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Espero que você tenha gostado. Eu creio que essa palavra falou ao teu coração e eu creio, Pai amado, que você vai levar essa palavra para você e vai aplicar em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe muito a sua vida. Quarta-feira estamos aí de volta. Esteja orando conosco, para que o próximo mês nós possamos estar na casa do Senhor, juntinhos novamente. Vamos marcar a data certinho, vamos orar, né? Colocar diante do Senhor para a gente voltar em paz. Amém? Que Deus te abençoe, estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todo o povo de Deus e todo Israel de Deus, todo filho de Deus diz amém. Que Deus te abençoe e até quarta, em nome de Jesus. Tchau.